Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula, é a última aula desse trimestre. Então, para que ninguém perdesse, eu achei por bem gravar essa aula. Então, nós vamos falar aqui sobre renovando a aliança. É a última aula desse trimestre. E o texto que foi escolhido, como nós estamos estudando o livro de Josué, o texto escolhido está aqui em Josué 24, do versículo 14 até o versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Então o autor ele escolhe esse texto. Josué ele reúne o povo para dizer que ele já está velho e que ele não poderá mais liderar o povo. Mas Josué ele mostra ao povo que ele fez uma escolha junto com a sua casa. Ele exorta eles a se decidirem a quem eles iriam servir. E mostra a eles que se eles abandonassem a Deus, mesmo depois de todo o bem que Deus havia feito para eles, Deus os castigaria. Mas o povo diz: não, antes ao Senhor serviremos. Então aquela geração ali, ela se decide em servir também ao Senhor. Josué, ele adverte o povo também que tudo que Deus disse que faria, Deus fez. E ainda tinha muita coisa ainda para conquistar. Então, o autor, ele diz assim, olha: no fim do discurso, Josué os lembrou de como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. O autor ele diz, olha, Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. Ele diz, olha, o pecado tem um preço certo.
que é a morte. A Bíblia diz que a morte ela é o salário do pecado. Então Josué ele está fazendo o quê? Ele está reunindo o povo e ele está admoestando o povo, advertindo o povo, depois de tudo que Deus fez, para que eles se mantivessem na presença do Senhor. Então, os hebreus, eles puderam desfrutar de inúmeras vitórias que o Senhor os concedeu. Agora, com boa parte da terra conquistada e dividida, chega a hora do líder os exortar a permanecer servindo ao Senhor com integridade e abandonar os deuses tanto da além do Jordão quanto daquele lugar. O que o povo também respondeu: jamais deixaremos ao Senhor. Josué diz que a escolha deles era pessoal, era particular. E ele toma essa decisão. Então, por isso que o autor dessa revista, ele fala sobre essa renovação da aliança. Então, não sei se alguém que for ver esse vídeo, se está precisando fazer uma renovação de aliança, o certo é que esse povo, ele também se decidiu por servir ao Senhor. Mas o que chama bastante atenção é que Deus, ele sempre cuidou do seu povo. Deus, ele sempre tratou o seu povo com a sua fidelidade, porque Deus, ele não muda. Nós mudamos, nós falhamos, mas Deus, ele não muda. Deus, ele nunca falha. O autor, ele usou um exemplo na história para falar sobre tudo aquilo que Deus havia prometido para o seu povo. Vocês se lembram que Jesus estava ensinando o povo e eles estavam perto do templo e os seus discípulos disseram sobre aquele monumento, falaram sobre toda aquela estrutura e Jesus ele disse: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E nós conhecemos na história, do Marco Zero ao ano 70, que foi quando houve aquela grande destruição de Jerusalém, e aquela grande dispersão, o templo foi destruído, a cidade foi queimada, o povo teve que sair daquele lugar, aquela dispersão, ela foi uma dispersão completa. Se vocês lerem o terceiro tópico da lição, vocês vão perceber que o autor, ele traz aqui inúmeros detalhes sobre toda essa dispersão e como Deus, ele cuidou para que houvesse o retorno de Israel, para que Israel se tornasse novamente uma nação, a ocupação do território, a vitória sobre aquela guerra dos 6 dias, sobre as outras guerras que aconteceram. Desde então, muitas alianças são firmadas, mas existe ainda aquele grande confronto, existe ali uma linha que nós conhecemos, que é uma faixa de guerra. Até hoje, os descendentes de Ismael, eles vão brigar pelo território, eles vão continuar brigando. Os israelitas, por outro lado, defendem porque a terra é uma promessa legítima deles. Mas o que é bastante interessante é que o autor ele faz essa junção de acontecimentos e esses marcos muito importantes na história. Por quê? Porque mesmo após a morte de Josué, ele morre com 110 anos, ele tem o seu sepultamento digno, foi um grande homem de Deus, mas ele disse para o povo que ainda tinha muita terra para ser conquistada. E essa terra, na realidade, ela nunca foi ocupada por completo.
E aí por inúmeras situações. E aqui eu vou deixar uma exortação a vocês que são jovens. Porque houve um momento em que muitas pessoas estavam falando que essa é a geração da conquista, que essa é a geração que vai conquistar, que vai triunfar, que vai fazer, e não é isso que a gente percebe. Eu que trabalho com jovens há tanto tempo, eu sei que não é isso que acontece. O que acontece na realidade é que precisa haver um despertamento dessa juventude. Essa juventude não é uma juventude preocupada. Eu estou falando sobre a Bíblia, não das conquistas terrenas, porque das conquistas terrenas a gente percebe o quanto vocês brigam por ela. Mas eu estou falando sobre as coisas de Deus, sobre a luta pelas coisas de Deus. Realmente não. Essa geração, ela é uma geração que parece que está cansada. É uma geração que parece que está abatida e precisa despertar. Essa é a realidade. Quem sabe nessa aula você firma uma aliança com o Senhor e você possa, inclusive, se erguer para conquistar aquilo que está dizendo respeito a essa aula às coisas do Senhor. Sabe por quê? O que é mais triste é que quando nós pulamos dessa geração para a próxima geração, nós identificamos uma geração que não conheceu o Senhor. E se essa geração não conheceu o Senhor, é porque houve uma falha na geração anterior, uma fraqueza na geração anterior, ou mesmo uma negligência deles próprios. Porque se seus pais viram tantas coisas acontecendo e transmitiu para essa nova geração, e eles simplesmente desprezaram, isso é negligência. É claro que a igreja quer que haja uma juventude forte. O apóstolo João, ele diz, olha, vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Mas eu acho que é momento de despertar. Eu acho que é momento de acordar um pouco. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, nós temos de estar pronto para as coisas que virão, porque nós sabemos que os dias eles são difíceis e que acontecerão coisas muito mais difíceis. Então é importante que a nossa fé ela esteja alicerçada em Cristo, para que ela não seja abalada com as coisas que virão. E aí sim nós poderemos dizer que somos uma geração firme, uma geração forte. Mas mais uma vez, eu acho que é momento de despertar. A juventude precisa despertar, precisa acordar, precisa criar um pouco mais de ânimo, dedicar um pouco mais de força para as coisas do Senhor. Aí sim, aí Deus ele vai fazer as coisas que são concernentes à sua obra e vai ajudá-los. Então, guarde essa aula, nós estamos terminando esse trimestre. Que Deus abençoe essa juventude e que Deus ele conceda um grande despertamento para essa juventude concernente às suas coisas. Porque muitos estão preocupados com o futuro nas coisas daqui. Mas eu acredito que quando a vida espiritual está tudo bem, vocês podem ter certeza que as outras áreas das vossas vidas estarão tudo bem também. Então, guarde essa aula aí, faça uma reflexão, pense se você precisa ser despertado, se você precisa de uma renovação. Peça a Deus, com certeza Deus vai te ajudar. Que Deus abençoe,
Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Deus abençoe.